Olá, hoje eu estou aqui para falar sobre Tantra e meditação e como essas duas coisas podem se unir. Mas antes da gente falar sobre isso, é preciso você entender como a sexualidade é orientada através da mente hoje em dia. Bom, o que eu percebo, o que eu vejo dentro do contexto da sexualidade nas relações é que muitas vezes o sexo é como um objetivo, como uma luta. Tem a ideia de chegar em algum lugar e esse lugar geralmente é o orgasmo. Ou você fazer a pessoa ter um orgasmo, ou muitas vezes você chegar a um estado orgástico e ali parar a sua interação sexual. Quando isso acontece, a sexualidade ela é mental, porque ela tem um objetivo, ela está no futuro, ela quer chegar em algum lugar. E isso pode gerar uma série de questões, principalmente a tensão e a necessidade de performance. Porque para chegar nesse lugar, muitas vezes você tem que se esforçar, você tem que colocar energia, você tem que colocar uma intenção. E muitas vezes isso gera uma tensão, porque gera uma expectativa e gera também uma necessidade de performance. Para você chegar em algum lugar, você precisa performar, você precisa colocar energia para atingir aquele objetivo. Então muitas vezes você vê que a sexualidade parece uma luta, parece uma briga entre duas pessoas querendo chegar em algum lugar, em tempos diferentes, em tempos distintos e às vezes com objetivos distintos. É muito comum, por exemplo, os homens se sentirem satisfeitos quando têm orgasmo, não olhando para sua parceira, não tendo um contato íntimo, verdadeiro, percebendo o que aquele corpo precisa, o que a energia do momento pede. Mas essa cultura da performance também atinge as mulheres, ou pela necessidade de agradar, ou também pela necessidade de se chegar em algum lugar. E atualmente, na sociedade moderna, o orgasmo se tornou uma coisa muito importante, né? Que se dá muita ênfase, como se a pessoa que não tem orgasmo ela não fosse normal, digamos assim. Isso gera também uma expectativa e uma tensão muito grande na hora que a gente vai ter encontro íntimo sexual, né? Muitas vezes, se isso não acontece, as pessoas se sentem inseguras, com vergonha. Isso pode também gerar disfunções pela pressão interna que se tem, quando na verdade esse momento deveria ser expansivo, relaxado, inteiro, verdadeiro e honesto. Ok? Entendido como a sexualidade funciona, como ela é originada pela mente, a gente pode falar sobre o Tantra e depois, posteriormente, sobre meditação. Bom, na minha visão, o Tantra tem duas formas de acontecer. Um através da ação também, onde nos meus grupos, no meu curso, é ensinado técnicas específicas para trabalhar a intimidade e a conexão com a energia sexual, conexão com o parceiro ou com a parceira. E isso vem através da ação, uma ação consciente. Seria como se fosse uma meditação ativa. Então a gente respira de uma maneira específica, a gente movimenta o corpo de uma maneira específica, circula a energia através de uma intenção e isso gera estados alterados de consciência, abre o nosso campo, a nossa energia, para que a gente possa ter uma percepção melhor do nosso corpo e como é estar em um estado aberto, aberto de verdade, fisicamente e energeticamente para o parceiro ou parceira. Então, são exercícios com ação consciente, com intenção, com vontade de chegar em algum lugar também. Porém, diferente do que acontece hoje em dia com essa necessidade de performar, a ideia é sair da performance e ter uma experiência livre no seu corpo, sem julgamentos, sem repressão, realmente de uma maneira inteira. Existe uma outra parte do meu entendimento do Tantra que está relacionado com a não ação, ou seja, com deixar acontecer, com a fluidez, com o aspecto mais profundo do feminino, o que essencialmente, na minha visão, é a energia do Tantra. E essa energia, ela te invade em alguns momentos, ela entra dentro do seu corpo e você é tomado por ela. Então, a ação muitas vezes faz com que a gente até se afaste desse local de fluidez, de entrega profunda, porque isso exige receptividade e receptividade exige não ação, exige total presença naquilo que é aqui e agora. E nesse momento, então, a sexualidade pode atingir um nível mais profundo e se tornar totalmente passiva, onde existe encontro sexual, pode existir penetração,
mas não existe ação. Você simplesmente espera acontecer. Você espera a energia se movimentar dentro de você. E isso faz com que se alcance níveis mais profundos em contato com o seu corpo, com a sua energia, com a intimidade com o parceiro, com a parceira e muitas vezes estados de muita expansão de consciência. Então a gente pode definir de duas maneiras. Uma maneira feminina, que talvez esteja mais conectada com o Tantra, na minha visão, aonde a gente se permite ser penetrado pela energia da existência, e isso move o nosso corpo, e isso move a nossa sexualidade, e isso move a nossa energia no contato íntimo sexual. E lembrando que existem diversas linhas de Tantra, existem linhas de Tantra que não trabalham com contato sexual, né? Só com a energia interna. Aqui eu estou falando sobre intimidade, sobre parceiro, parceira, e isso também não está relacionado com heterossexualidade especificamente. Então, uma outra forma de enxergar a sexualidade é uma maneira masculina, através da ação, através do objetivo. E a performance é uma distorção da energia masculina, que no seu lugar saudável é ação consciente. O que eu faço nos meus grupos e nos meus cursos? Atingir lugares de consciência através da ação, uma ação determinada e específica. A performance é uma distorção disso e é o que é cultivado hoje em dia na sexualidade de uma maneira geral. E falando sobre meditação, que na minha visão é um estado de presença e de não identificação com a mente, quando isso é utilizado junto com a energia sexual, a gente potencializa as duas coisas. E isso faz com que seja possível sair desse lugar de luta na sexualidade, esse lugar de querer chegar num pico e nesse pico ter uma descarga e muitas vezes se sentir cansado ou irritado depois de um encontro. Nesse lugar de Tantra e de meditação, você sai carregado, você sai vivo. A sexualidade faz você crescer, se empoderar do seu ser, da tua energia, da tua vitalidade. Então, diferente da sexualidade tradicional, onde a gente está escalando uma montanha, tem um esforço, é cansativo, a gente chega lá em cima e de repente tem uma queda abrupta. Quando a gente utiliza meditação e Tantra, a gente está subindo devagar e a gente está desfrutando da vista desse lugar. E esse lugar é constante e reto. Então não existe certo e errado, é só um convite para experimentar alguma coisa diferente e ter uma experiência nova. Então utilizar o Tantra e a meditação junto pode potencializar estados de conexão, de vulnerabilidade, estados de expansão de consciência, de realmente estar conectado com essa pulsão, com essa energia da vida. Se você observar a natureza, você observa que existe um sim para a vida. Uma semente cai e ela germina. Os animais que estão se reproduzindo, que estão cuidando da sua prole, uma flor que desabrocha, esse tipo de energia de sim para a vida que faz parte dessa energia do Tantra. E quando a gente introjeta isso, tem essa permissão de sentir esse campo, essa energia externa alcançar a gente, existe esse estado de presença, um estado meditativo, um estado de fluidez, de sim para o que quer que seja aqui e agora.